Olá, meus amigos, pastores, ministros, cantores, pregadores. Vou estar deixando aqui embaixo o link do meu canal, você pode ver aí. Mas nesse vídeo aqui eu vou estar comentando, tá? A respeito do dom. Você sabia que você pode ser um pregador e por não ter o dom você pode prejudicar pessoas? Você que canta e não tem um dom, você pode prejudicar pessoas. Você que tem um cargo na igreja e não foi chamado para aquilo, você sabia que você pode cometer prejuízos contra as pessoas no reino de Deus por não ter dom? Quer saber mais a respeito disso? Quer compreender melhor? Então assista o vídeo até o final. Deus te abençoe. Senhor, amados, que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like e não se esqueça, inscreva no canal aí embaixo, está escrito a palavra inscrever-se, é você clicar e depois clicar também no sininho para você receber a notificação quando for gravado o próximo vídeo. Qual a importância de saber o nosso chamado? Por que isso é importante? Existem pessoas que pensam que apenas ser usado por Deus, isso é importante, é o suficiente. Mas que nós precisamos entender que o chamado é uma condição dada por Deus, uma capacitação dada por Deus a alguém, para que esse alguém preste serviço a Deus, mas lidando com pessoas. Pessoas que têm suas carências específicas e necessidades particulares. E quando nós estamos no campo de trabalho, se faz necessário lidar com as pessoas com as nossas aptidões. Por exemplo, se você vai trabalhar em uma área que depende de instrução, o que você precisa entender é descobrir se seu chamado é o de mestre, se é o de ensino, para que você não venha atrapalhar mais o raciocínio das pessoas. Se alguém não tem um chamado para ensinar, não tem essa vocação de instrutor nas Sagradas Escrituras, ele vai lidar com pessoas que estão carentes de ensinamento, ele pode enterrar mais ainda essa pessoa, prejudicar essa pessoa, atrapalhar o seu crescimento, talvez criando prejuízos irreversíveis. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte: antes de lidarmos especificamente com pessoas no sentido direto, por exemplo, pessoas que lidam com trabalho em departamentos específicos, você precisa saber se você tem o dom, se você é chamado. A questão não é se Deus te usa naquilo ou em alguma área. Por exemplo, você pode cantar um hino e Deus te usar enquanto você canta aquele hino poderosamente. Isso não significa que você tenha que gravar CD ou sair por aí de igreja em igreja cantando, só porque Deus um dia ou de vez em quando te usa para enquanto você canta. Não significa que só por isso você tem o chamado. Você vai ter que descobrir isso por outros meios, o que as pessoas dizem. Isso não quer dizer que você não precisa melhorar, que não vai falhar. Sim, vai falhar como qualquer outra área. Então, como eu estava falando, é preciso saber para que a gente não prejudique mais ainda o andamento da obra de Deus, tanto no coletivo como no particular. Você já conheceu pessoas que juram que tem um dom de cantar, o dom de ministrar através de cânticos? Com certeza você já conheceu pessoas que dizem ter esse dom, esse chamado e que recebe convite. No entanto, essa pessoa não canta muito bem. Aliás, não é que não canta muito bem, canta mal demais. Prejudica até o andamento do culto, cria até comentários e murmurações desnecessários. Claro que não convém fazer comentários, mesmo cantando bem ou cantando mal. Entretanto, existem coisas que não são convenientes se falar, mas são verdades.
Se você não tem o dom de cantar, não tem esse chamado natural para cantar, e você tenta gravar um CD ou tenta sair por aí cantando, inclusive na igreja onde você congrega, talvez você não notou ainda também, assim como você não tem o discernimento para entender que a sua chamada não é especificamente para cantar, você também não discerne que isso está muitas vezes prejudicando as pessoas. E quando alguém critica, você acha que é o diabo usando a pessoa, ou que está até com inveja, ou que esse alguém tem alguma coisa contra você. É claro que muitas vezes, por mais que você faça alguma coisa bem feita, vai aparecer alguém dizendo que não está legal, que está feio, que talvez até que você não tenha um chamado. Mesmo você tendo chamado, pode ser que apareça. Mas você vai analisando o seguinte: o que as pessoas dizem, a maioria delas, não pergunte. O que as pessoas falam espontaneamente. Não julgue que você tem um dom porque você falou e alguém sentiu a presença de Deus, não. Porque alguém se arrepiou. Analise os frutos pós aquilo, pós o cantar, o seu pregar. Converse com alguém que você sabe que não vai mentir. Pessoa que tem um senso crítico, que vai com jeitinho, mas vai dizer para você, analise bem. Então assim, a gente conhece muita gente que não tentaram descobrir e faz porque tem o prazer de fazer. Mas isso não significa que é o nosso chamado. E se não é o chamado, você querendo ou não, você vai prejudicar pessoas. Se você executar um serviço no lugar que as pessoas são muito simples, as pessoas não têm discernimento, as pessoas são muito simplórias, melhor falando, elas reagem a qualquer coisa porque elas também não têm entendimento. Mas quando você tem um dom para realizar algo, você consegue sobressair, tanto no lugar simples como no lugar mais elevado, evoluído, com pessoas estudiosas, pessoas sem estudo, enfim. Do mesmo jeito, pregações. Irmãos, uma pessoa que se mete a ser pregador, ensinador, e que não tem o chamado, cria tanto prejuízos doutrinários, interpretativo, comparativo, simbólico, metafórico, hiperbólico, sei lá, em qualquer área, em qualquer aspecto teológico ou não. Porque muitas coisas e facilidades que Deus dá aos homens está ligado ao seu chamado. Você percebe que quem tem o dom mesmo para cantar e não tem dom para ensinar, tem grande dificuldade de interpretação das Sagradas Escrituras. Pessoas que têm um dom específico de ensinar e não têm o dom de cantar, têm pouca noção da área da música. Primeiro, porque não tem o dom. Segundo, porque também não se dedica, até porque não sente o chamado para poder aquilo não é impregnado em você, então você não luta para compreender e se aprofundar melhor naquilo. Mas muitas vezes não é nem ideia de dedicação. Existem pessoas que não se dedicam em cântico, ela só é espectadora, ela senta lá, mas ela entende todas as vezes que está fora do tom, fora do ritmo, e ela nem se dedica à música. Existem pessoas que não são dedicadas nas Sagradas Escrituras, não é de ler muito a Bíblia, mas ela desconfia com muita facilidade quando alguém está pregando certas coisas. Então você percebe que essa pessoa tem tendência, inclinações voltada para aquela área que ela tem facilidade de perceber. Entretanto, quando você não tem o dom, você se aplica, você se dedica. E aí tem coisas comuns que os outros percebem e você deveria perceber, e apesar de se dedicar, não percebe. E aí o que a gente faz? A gente tem que tentar melhorar nisso, porque não tem o dom, apesar de não saber, mas quer crescer naquilo. Aí chega um momento que a pessoa tem que apelar, e aí a culpa fica tudo no Espírito Santo. Olha, Deus, as pessoas dizem que eu não tenho, que não fui chamado, que Deus não me usa. As pessoas dizem, me criticam porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço, eu aconteço. Mas foi Deus que mandou eu fazer. Como você sabe que Deus te mandou fazer? Um pensamento? Um sonho? Um profeta?
Deus não é um Deus que age só pela lógica, mas todas as suas ações por meio do ser humano, ela tem uma lógica. E essa lógica é comparativa pela própria Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos ter o senso crítico, precisamos ter o desconfiômetro de algumas coisas. Então é bom você descobrir o dom que você tem para você atuar na área certa. Além de você desenvolver bem o que você faz, as pessoas que são alcançadas por seu intermédio serão bem-sucedidas também. Elas vão crescer, vão ter esclarecimento, desenvolvimento. Elas também vão ser professoras ou professores, se tiver a chamada também, com excelência. Quando você não tem o dom, você faz de tudo, mas o que você presta não tem muita excelência. E quando tem, por causa que você se aplicou bastante, por desejar fazer, mesmo não tendo chamado, você até pode fazer com excelência, mas de pouca frutificação, porque no sentido de quantitativo é inferior. E o chamado na vida de alguém, ele não vem apenas com a questão de qualidade, que depende também de dedicação, mesmo tendo dom, tendo chamado, seja ministerial, natural ou espiritual. Mas a pessoa que tem o chamado, ela se dedica às coisas que ela vai fazer, que está no caminho da sua vocação, não lhe é custoso, ela não sente pesado, ela não fica querendo, de vez em quando, querer desistir de fazer aquilo, porque aquilo é impregnado, faz parte da vida dela. Se você pastoreia e vive querendo parar de pastorear, você não tem o dom. Se você gosta de cantar, mas de vez em quando as críticas te desanimam, é um sinal que você não tem o dom. Se você é pregador, mas é preguiçoso de ler a Bíblia, principalmente se for ensinador, você não compra o dicionário, não compra uma versão diferente, você não compra a Bíblia de estudo, você não pesquisa, não conversa com outros professores, com outros irmãos, pastores, pessoas a respeito das Sagradas Escrituras. Não estou falando de experiências pessoais, estou falando das Sagradas Escrituras, principalmente de interpretações e dificuldades bíblicas. Se você diz ter o dom de ensinar, de pregar, mas não gosta desses assuntos, não gosta de comentários, de comentarista, de vídeos, sei lá, que se trata da interpretação, do entendimento, você não tem o dom. Ah, mas Deus me usa. Você não tem o dom só porque gosta de fazer e porque Deus usa, porque Deus pode usar quem Ele quiser, mas isso não significa vocação. Acontece com facilidade, acontece com clareza, acontece com desenvoltura. Você desenvolve até sem perceber onde você está, quando você menos espera, você se ver falando, ensinando, mesmo que não estava com aquele propósito. O dom acontece desse jeito. Se é uma pessoa que tem um dom de cantar, que ela, não é que todos que gostam de cantar têm um dom, não, mas todo que tem o dom gosta de cantar. Não é todos que gostam de pregar que tem um dom, mas se tem um dom de pregar e não gostar de cantar, de pregar, isso não funciona, porque às vezes a vontade de fazer é por admirar outra pessoa. Agora, o dom, ele vem com um despertamento embutido nele. A não ser que a pessoa esteja ruim espiritualmente, a não ser que a pessoa esteja má espiritualmente, mas geralmente você vai encontrar pessoas que estão tão ruim espiritualmente que está campegando, que está caindo, que está tropeçando em fio, em teia de aranha, mas ela quer pregar, ela quer falar. Quando tem um dom, é uma sede que você tem, certo? Então, descubra o dom, porque nem sempre ter sede de fazer alguma coisa significa que você tem um dom, mas quando você tem um dom, você tem desejo, porque o próprio Espírito opera em nós. Mas como alguém desejar fazer algo para Deus não tendo dom? É porque nós temos desejo de fazer as coisas por várias motivações. Tem gente que gosta de fazer qualquer coisa para Deus, mas não está ligado à vocação. E aí o que aparece, ela pega. Só que geralmente não é com eficiência como deveria ser ou com desenvoltura. Mas o que aparece, ela é pau para toda obra, como diz a gíria. Certo? Então, amados, nós precisamos analisar bem isso. Eu tenho dom, por que eu acho que eu tenho um dom? É importante descobrir. Converse,
pergunte, vê o fruto do seu trabalho, em qualquer lugar onde você fala, o que as pessoas comentam, busque saber das pessoas. Ah, não, o Espírito Santo falou comigo. Cuidado com esse negócio, que muitas vezes foi a sua mente que te disse. Muitas vezes foi o seu senso sem discernimento que disse isso. Ou porque alguém disse que o que você falou se cumpriu, aí você acha que já pode sair por aí profetizando. Então, conclusão, quando eu não descubro o dom, muitas vezes ele vai se tornar um peso para mim, motivo de decepções, e vai se tornar também algo complicado para as pessoas que estão ao meu redor. É igualmente alguém que se diz ser médico, assistiu algumas aulas na internet e chega no hospital para fazer cirurgia. Não é assim que funciona. Além da prática, tem um exercício através de cursos, estudos, pesquisas, orientações, e que não acontece do dia para a noite. O outro até talvez acerte também fazer uma cirurgia. A questão é, até quando ele vai conseguir fazer sem tirar a vida de alguém? Então se faz necessário a gente descobrir o dom para que a gente venha atuar, desenvolver, e que as pessoas, porque envolve pessoas, o dom é dado para você trabalhar com pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, nós vimos, você que está me assistindo também sabe, um monte de gente pastoreando, cantando, gravando CD, gravando DVD, gente palestrando, gente ministrando na liderança de vários departamentos e que não faz maior sentido, ela prejudica os demais. E não é questão que ela falhou numa frase e falhou porque qualquer um que tem um dom também vai falhar. Nós estamos falando de um andamento, uma questão contínua. E outra coisa também, mesmo que você não atrapalhe no sentido de escândalo, de falar coisa chocante, é aquela coisa que não sai do lugar. Você até tampa furos, mas na obra de Deus não se trabalha com step, trabalha com vocação e chamada. Procure saber o dom que há em ti e desperta esse dom que é em ti, buscando a presença de Deus, orientação, sabedoria. Peça a Deus para te dar discernimento, para você ir bem na obra de Deus e não prejudicar pessoas. Porque é terrível ouvir pregações de pessoas que não foi chamado para aquilo e prega, pessoas cantar e não tem um dom. E o pior ainda é saber que a pessoa que está pregando para você ouvir, está cantando para você escutar, que muitas vezes é para a gente mesmo as músicas, ela não tem um pingo de noção que ela não tem um chamado. E aí, muitas vezes, a gente prejudica a obra de Deus. E a chamada não tem essa finalidade, mas é para edificação, exortação e consolação. O dom tem a finalidade de construir, de edificar, de amadurecer, de crescer, de desenvolver, enfim, crescimento do reino de Deus. Quando a gente trabalha na área errada, a gente ou para naquele departamento, ou ele pode até crescer de forma atrapalhada, sem amadurecimento, ou ele pode até se acabar ou diminuir. Então analise bem. Você deseja tanto fazer algo no reino de Deus, mas pode ser que não seja sua chamada. Esse desejo pode ser apenas seu. Essa vontade pode ser apenas sua. Eu vou dar exemplo para finalizar. Davi desejou construir um templo para Deus. Com certeza isso era uma alegria de Davi. Quando Davi fala isso para o profeta confirma: não, Davi, faça conforme está no teu coração. É claro que o profeta também se alegrou com isso. Mas essa alegria de Davi e do profeta não provinha de Deus, não era do diabo, mas era dele naturalmente. Quando eles pensam desse jeito, Deus fala com o profeta, não fala para Davi que não vai ser ele que vai construir, não é ele, porque tem sangue em suas mãos. Ou seja, aquela alegria, aquele ímpeto, aquele entusiasmo não era divino, era humano. Então muitas vezes aquele impacto que nós temos no coração, na nossa mente, para realizar certas coisas na obra de Deus,
pode significar a voz de Deus, mas pode significar a própria voz da nossa consciência. Peça a Deus direção que Ele vai te mostrar, tá bom? Busque saber qual é o seu chamado para não atrapalhar a obra de Deus.